Na aula passada, a gente começou falando sobre história do paisagismo pré-história, vimos Mesopotâmia e vimos Egito, e vamos continuar hoje ainda falando sobre antiguidade clássica, paisagismo, mas vamos lá para o Oriente e vamos conhecer um pouco das influências do paisagismo que foi praticado na antiguidade da China. E nós vamos perceber, eu estou de novo querendo pelo notebook passar o vídeo, porque eu estou assistindo ele ali dentro, e apertando o botão ali, jurando que a aula vai passar. Gente, a gente vai ter, eu vou aproveitar a China também para dar alguns toques sobre algumas influências do paisagismo japonês, mas é bom que vocês distingam bem o que é japonês e o que é chinês, porque o chinês, ele é um estilo que vem da antiguidade. Porque a China é uma civilização antiga. O Japão já não é uma civilização tão antiga quanto a China. Já é uma migração de povos da China que foram para uma área, para a ilha, né, onde fica o Japão, e que deu origem à civilização. Então, as influências que a gente tem de jardim japonês já são coisas quase contemporâneas. Então, a referência de jardim oriental para nós, normalmente é o que aconteceu na China. O que a gente vai encontrar de principal, como característica marcante dos chineses em relação ao que a gente estava vendo até agora? As dimensões e a quantidade de verde que existe no planejamento do paisagismo dos chineses. Os chineses, eles gostam de trabalhar com grandes dimensões. E não é à toa, né? A geografia deles permite e favorece. E lá eles têm uma topografia bastante irregular. E o chinês, ele não gosta de mudar isso. Ele gosta de aproveitar a irregularidade e trabalhar com a irregularidade para fazer, inclusive, com que o paisagismo, com que a natureza, ela meio que comece a se entremear a edificação e os dois virem uma coisa só. Porque a cultura chinesa, assim como a religião, ela é um pouco misturada com a técnica e com a cultura, né? Então eles acreditam muito na espiritualização por forma de energias. O Feng Shui está aí para demonstrar para a gente um pouco do que eles trabalham em relação às energias, e vai valer isso no paisagismo também. É muito forte a presença do Feng Shui, que é, na verdade, Feng Shui nada mais que o equilíbrio entre essas energias e a circulação dessas energias em meio ao ar e à água. Então, uma coisa que vocês vão ver muito presente no paisagismo chinês é a presença de água, de espelhos d'água, e normalmente esses espelhos d'água têm grandes dimensões. Tá? Perto do jardim chinês, só quem vai ter volumes de água como o jardim chinês, próximo deles são os jardins ingleses. Todos os outros, quando tem volumes de água, são proporções menores. Os árabes, a Aliança, por exemplo, tem isso. Sim, mas assim, não é, apesar de terem manifestações paisagísticas árabes que têm grandes espelhos d'água, eles não são naturais. A primeira coisa, né, que os chineses, eles pegam a coisa bem natural, que é o rio mesmo em movimento, e faz aquele integrar a uma água ao redor da edificação, e não é uma característica marcante e recorrente. Todos os paisagismos chineses são assim. Tem essa recorrência de ser grande, ser natural e ser muito grande a proporção. O árabe tem alguns grandes proporções, mas não são todos, não são a maioria. Tá? Professor, aqui do Pedro que nós fomos, espetacular, né, jardim. Ali é tropical? Ali é uma mistura, tá? Que inclusive é uma coisa que, apesar de eu ter praticado, eu não faria daquele jeito se não fosse um pedido, uma expectativa do dono do espaço. Mas ali é um pouco de europeu com tropical. Tá? É um jardim contemporâneo, para falar a verdade, porque o contemporâneo, ele é a mistura dessas linguagens, ele tem influências das linguagens. Gente, na verdade, não é correto você, ao trabalhar com paisagismo, desrespeitar a cultura, a geografia e o clima do local, e dizer assim, vou fazer um paisagismo egípcio aqui. Não é. Isso quer dizer que você está fazendo um projeto temático. Quando você é convidado para fazer um projeto temático, ele normalmente é uma coisa efêmera. Vai ser feito para fazer uma festa e depois acaba. O normal é você se inspirar em alguma influência desses outros jardins, que mais tem a ver com a expectativa funcional ou climática ou do gosto do seu cliente, para poder dar base ao que você está fazendo. Mas praticar ele na íntegra normalmente não é correto. Tem a ver com aquilo que eu falei na aula passada, né? Do que fizeram no pontão aqui, que pegaram
uma estrutura com aspecto simbólico totalmente romano, clássico, e colocaram no meio da cidade mais moderna do mundo, que é Brasília, de uma das mais modernas, e que tem a maior quantidade de prédios modernistas do mundo, que é Brasília. Foi uma afronta à cultura da população. Fizeram o contrário em Recife. Fizeram um parque lá, o Parque Dona Lindu, que fica na Praia de Piedade, entre Piedade e Boa Viagem, e botaram aquelas coisas monumentais do Niemeyer no meio da cultura pernambucana. Um povo que é cheio de mamulengos, de artesanato, de detalhes, de cores. E fizeram um negócio extremamente limpo, um negócio completamente árido. O pernambucano não se sente naquele lugar. Então, a gente tem que saber respeitar as questões culturais, climáticas. Oi? É quase na beira da praia, o Parque Dona Lindu. É bem pertinho. É entre Piedade e Boa Viagem. Mais ou menos, eu não sei também dizer 100% onde é não, tá? Mas está guardado na minha lembrança que é entre Piedade e Boa Viagem, que eu fui pouco. Eu só fui visitar lá o Parque Dona Lindu uma vez, dessa última vez que eu fui agora, e em Carnaval. Pensa se eu queria parar no Parque Vazio, eu queria estar em outro lugar, né? Então eu não fiquei muito lá no Dona Lindu. Mas enfim, é importante considerar essas coisas. Por quê? Por que os chineses trabalhavam desse jeito, gente? Porque existia uma cultura, existia uma geografia, existia toda uma série de condicionantes que favoreceram a ele praticar desse jeito. O que a gente faz normalmente ao estudar essas coisas é se tocar que essa influência, ela sofreu que esse estilo sofreu essas influências desses fatores e chegou nesse resultado. E se você, por um acaso, em algum momento, passar por esse fator, você sabe como resolver, porque você viu que os chineses deram esse tipo de solução. Vocês não lembram que eu estava falando lá do jardim mesopotâmico, que era aquela coisa suspensa? Nas nossas visitas, nós vamos visitar a casa de uma cliente minha, que inclusive foi minha aluna daqui, da Escola de Decoração, daqui, onde vocês estão estudando. E ela depois virou minha cliente. E a gente fez um jardim suspensos lá na casa dela. Foi influência babilônica. Né? Mas, voltando para a China, estava falando de topografia irregular e aproveitamento natural do terreno. Eles não modificam, eles não gostam de planificar terreno, tá? São características do jardim chinês e das construções chinesas. Tudo é muito grande. Uso abundante de água, normalmente natural e corrente, porque água parada na cultura oriental é estagnação de energia, então ela tem que estar movimentando. Uso de muitas pedras. Gente, uma coisa que é bom vocês destacarem ao estar comparando o chinês com o japonês é que, normalmente, as influências que tem no chinês tem no japonês, só que o chinês acontece sempre em grandes dimensões. Quando você vê pedras no jardim chinês, você tem os matacões. Todo mundo sabe o que é matacão? Pedra grandona, uma pedra grandona porque mata o cão. Você pega as coisas, mata cão. Eu não sei se aqui chama matacão, em Recife é matacão, o nome das pedras. Então são grandonas, tá? São pedras esculturais. No jardim japonês, são pedrinhas delicadinhas, são seixozinhos no piso, né? Seixo de rio, exatamente, os pedriscos. O que não quer dizer que não tenham pedras soltas também, mas são menores, tá? Uso de peixes, né? Principalmente carpas. As pontes para fazer as travessias das áreas com água não são coisas retas, são sinuosas e curvas. Os caminhos para passeio dentro do jardim, eles também são sinuosos, normalmente eles têm diversas curvas, porque uma das explicações, dentre outras, é por conta também da estagnação da energia. A energia, quando ela entra nos espaços de maneira reta, ela entra carregando o que tem de negativo com ela. E essas curvas possibilitam fazer com que as energias negativas elas se percam do fluxo natural. Oi? É como se você estivesse limpando, porque na verdade verdadeira, gente, a cultura oriental acredita que todo local por onde transita ser humano está infestado de energia negativa. E principalmente onde passa o pé dele. Por isso que a gente, ao acessar a casa de um oriental, a gente tira o sapato para entrar. Porque você não carrega a energia ruim que vem do seu pé. Tudo que está na rua é podre, é profano, né? Profano a gente traduzir para a cultura ocidental, né? Na deles não é bem esse o termo mais correto. E então a gente evita isso através das curvas, que vão quebrando esse fluxo de energia. Gazebos de telhado curvo. Todo mundo sabe o que é gazebo?
Gazebo, gente, é simplesmente uma construção protegida por telhado. É um estar em meio à área externa, protegida por um telhado. Isso que é um gazebo. Ok? E eles têm essa influência da arquitetura chinesa, que tem esses telhados curtos, e vai diferenciar isso dos gazebos de outras influências de outros períodos, aí, outras civilizações. A arquitetura típica associada, já falei, porque normalmente a arquitetura oriental, a ocidental é assim, casa, jardim. Na oriental, não. O jardim vai por dentro da casa, a casa por dentro do jardim. Às vezes a casa está no meio do espelho d'água. Você tem um espelho d'água grandão e a casa é construída lá no meio. E aí os peixes passam por debaixo. Tá? Atravessa de um lado para o outro da casa, que é natural. Ou começa aquele jardim, vem com aquela vegetação e ela, de repente, penetra e passa pelo meio da sala, o jardim. Eles interagem, né? Há essa interação entre arquitetura e paisagismo na cultura oriental. Não é à toa que lá eles têm aquelas casas de bambu, com aquele pátio central, né, que o jardim fica bem no meio da construção. E não é incomum que eles respeitem a vegetação, por exemplo, árvores, se existir no terreno, e fazer a casa circundando. Eu já fiz um projeto, hoje eu estou fazendo uma casa assim, que eu circundei a árvore, tem um piqui lindo no meio do terreno, e a casa tem um formato circundante para poder contornar. Não tem nenhuma influência, assim, como é que eu diria, consciente oriental. Foi só porque eu queria respeitar o piqui. O dono também comprou a ideia e a gente está mandando fazer. Hoje já tem muitos projetos que eles estão botando, né? Assim, eles estão pegando aquela determinada árvore assim e construindo uma coisa em torno, né? Lá em São Paulo tem o Bubaiá, não sei quem conhece aqui, São Paulo Bubaiá, eles têm aquela árvore, né? Figueira, exatamente, que chama inclusive Figueira Bubaiá, isso mesmo. Com a permacultura e a ecologia estando em alta e estando na moda, né, que eu inclusive considero modismo, porque na minha opinião, isso é um particular meu, eu não acho que o Brasil ainda está evoluído o suficiente para fazer com que permacultura seja válida, seja realmente uma coisa que vá preservar a natureza, da maneira que nós praticamos aqui ainda. Eu acho válido sim as ideias dos estudos e as intenções, mas a maioria das extensões para mim são totalmente inválidas. Aquela história, por exemplo, do telhado natural. Aquilo para mim não tem o menor sentido, porque o telhado é natural, vírgula. Para você fazer um telhado daquele, tem que impermeabilizar. Não lembra que eu estava falando dos jardins da Babilônia? É uma nojeira, você tem que ter manutenção. E aquele impermeabilizante ele é feito com o quê? Aquilo dali tem uma indústria queimando, tocando fogo, poluindo pra caramba para fazer aquele impermeabilizante. Aí você pega e não faz isso, não impermeabiliza, porque você está fazendo ecológico, então você não pode poluir. Você vai fazer de maneira o mais natural possível. Aí você deixa toda aquela nojeira entrar para sua casa e começa a juntar bicho, doença. Bom, eu acho um pouco controverso. É um assunto que dá muita polêmica e muito pano para manga. A gente vai ter um momento que a gente discute isso depois, tá? Mas é bom ter cuidado com esses conceitos, porque até onde eu consigo enxergar, ainda não está tão maduro, pelo menos no Brasil, para qualquer aplicação, né? As questões ecológicas da permacultura, mas eu acho válida a intenção. Tá? Eu, inclusive, tento de vez em quando praticar. Eu faço isso nas minhas casas. Eu tenho casas que eu faço caixas subterrâneas para aproveitar a água da chuva. Tento usar esses conceitos. Até onde dá eu vou, mas eu vejo que as limitações são muito grandes aqui, porque tudo sai muito caro, ou você está, de alguma maneira, agredindo a natureza indiretamente, quando você diretamente está tentando preservá-la. A gente precisa ter cuidado com essas coisas aí. Topiaria humana de animais ou com vários níveis. Então a gente vai perceber que no paisagismo chinês eles gostam muito de modelar as plantas e fazer bonequinhos, fazer peixinhos, fazer animaizinhos. Isso é uma característica muito deles, tá? E assim, os chineses, eles aprimoram muito mesmo. Eles não fazem uma coisa para você olhar e ver a silhueta, não. Eles desenham com detalhes mínimos as formas que eles querem, diferente das topiarias de todos os outros, os outros estilos, tá? E aí, gente, aquilo que eu estava falando, ó, da casa construída em meio ao espelho d'água, as pontes serem sinuosas. Bom, a gente já começa a ver que eles têm uns simbolismos nas visões paisagísticas deles muito
muito peculiares, e a gente vai começar a ver que eles praticam muito emolduramento. O que é emolduramento? Esse efeito das árvores aparecendo nas laterais e às vezes por cima da contemplação da paisagem. Eles praticam muito fundo-figura, que é, por exemplo, o espelho d'água está na frente, a casa está atrás, o céu está lá no fundo e a gente tem a vegetação de fundo. Isso que é o fundo-figura. Alguém é um elemento do primeiro plano, tem alguém no segundo, às vezes tem alguém no terceiro. E a gente vai ver isso um pouco novamente quando eu estiver falando de composição plástica aplicada em paisagismo, parte estética do paisagismo. Tá? Como se fosse um quadro, né? Oi? Um quadro. É mais ou menos. Não, o fundo-figura? Na verdade, tudo que eu estou falando aqui são efeitos que vocês vão ver repetidos em quadros também, em telas, porque os artistas usam isso. Mas aqui eu estou falando que esses efeitos são utilizados em paisagismo também. Eles vão utilizar muito a questão da continuidade nos caminhos e nos passeios deles, e eles gostam muito do envolvimento, que é a sensação de você passar por uma área onde tanto a parte superior quanto as laterais, elas te fornecem acolhimento. É a sensação de estar preenchido de volume nas três direções, em cima de um lado e no outro, que é a sensação de envolvimento. Isso tem a ver com percepção sensorial humana, tá, gente? Para produzir já espaços. Sim, a percepção sensorial humana, ela precisa ser estimulada de diversas maneiras para produzir sensações e sentimentos nas pessoas. Essas coisas aqui são alguns dos recursos que a gente usa para provocar essas sensações. Quando você entra no espaço, você está comprimindo, pode ser aconchegante, mas para algumas pessoas pode ser opressor. Né? Então, depende muito da cultura, depende muito de quanto e de diversos fatores que você combinou para provocar essas emoções. E os chineses, eu estou citando aqui eu citei uns 4, mas tem vários outros efeitos da percepção sensorial humana. Eu estou falando que os chineses gostam muito desses aqui. Tá? E a gente vai estudar um pouco mais deles mais à frente. Até porque a gente vai ver isso repetindo. Mas vão anotando essas coisas, porque vocês vão usar isso nos projetos de vocês, tá? Quando vocês forem justificar, aí eu vou perguntar, por que você botou isso aqui? Eu queria provocar um envolvimento, quando a pessoa estiver entrando na área da piscina, ela passa por debaixo de um pergolado e ela se sente envolvida. Tá? São coisas que vocês vão poder usar para provocar sentimentos. Está querendo falar? O primeiro é um lugar para se visitar, veja só, os jardins chineses, eles são todos tombados, protegidos e são propriedades particulares dos nobres do período antigo. Eles não são locais públicos de visita. Tem poucos que são. Só que, se eu não me engano, o Yuan, ele é um dos que permite visitação. Tá? Mas a maioria lá é tudo privado. Bom, esse aqui nem é, na verdade, assim, um que eu considero que tem tantas coisas, assim, características pra gente ver. Mas tem pedra, né? Pedra grande aqui, como eu falei, e a construção no meio do paisagismo. Aquilo que eu falei das topiarias deles, né? Ó, de novo, espelho d'água grande, muita água e a construção no meio da água. As topiarias em formas de animais, e muito coloridas as topiarias. Topiaria, todo mundo sabe o que é, gente? Topiaria é quando você molda a vegetação para ela ter formas. Isso é topiaria. Tá? Topiar quer dizer cortar ela para ela ter aquela formazinha. De novo emolduramento aqui, né? Falando. Tensão é quando a gente provoca deformação no centro da composição. Ao invés de a gente colocar tudo retinho, certinho, quadradinho, você começa a deformar, como por exemplo aqui, ó. Os golfinhos eles estão se inclinando e se deformando em direção ao centro da composição. Isso é uma maneira de causar tensão no espaço. Esse monte de curvas quebrando cada uma para um lado, isso é um tipo de tensão. Os chineses eles gostam de fazer isso no paisagismo deles. Tá? Tensão? Tensão é qualquer tipo de deformação que você provoca na composição, de maneira a tirar, digamos, o centro tradicional da percepção visual. Normalmente ele se denota em forma de objetos deformados que apontam para o centro, curvas ou ângulos inclinados. Normalmente eles têm relação com o centro, porque uma tensão causada nas extremidades, ela nem mexe com a sua tensão.
Então, normalmente a tensão são curvas retas, objetos oblíquos, objetos disformes, apontando para o centro da composição. Na verdade, a tensão é um conceito muito mais complexo, muito mais profundo, e eu estou mastigando e simplificando, porque para entender tensão, a gente tem que ler muitos livros para chegar numa compreensão. Eu simplifiquei, tá? A tensão é um pouco mais que isso, mas numa visão superficial pode ser lido dessa maneira. Tá? Aí a gente vai ver um pouco da estatuária chinesa também, né, com os motivos de adornos utilizados na civilização. Isso aqui é só para vocês conhecerem um pouco da carona da estátua, da estatuária chinesa. Aquilo que eu falei, ó, característica das pontes orientais, elas são assim curvas, são sinuosas, não é aquela coisa reta que a gente vai ver em algumas outras manifestações. E esses telhados sempre em curva e, gente, muito provavelmente, isso aqui tem uma questão simbólica, essas pontas das coberturas nunca apontarem para baixo. Porque um cume é uma energia descarregada na direção da cabeça de quem está passando. E essa elevação, ela retorna para os céus a energia que vem dos céus, né? Que é o movimento da água. Então, eu acredito que tem a ver um pouco com a questão, dentre outras coisas, de você não concentrar energia para a região inferior, essa ponta levantada. Nunca conversei com o oriental para ver isso muito não. Mas a gente seguir a linha do que normalmente a gente estuda em Feng Shui, tem esse tipo de lógica, né? É uma lógica bem próxima disso. Gente, aqui já são algumas composições bem contemporâneas, tá? Nada disso aqui foi feito na época da antiguidade chinesa, não. Lá na China, inclusive, tem um festival anual, onde eles fazem esses concursos e sempre tem alguém que é premiado e eles fazem essas composições. Aqui tem um dragão, né? Aqui eu já não sei o que é isso, parece uns cachorros, não sei que bichos são esses. Um dragão de novo. Aqui embaixo a gente tem umas águas-vivas, né? Bem interessante. Essa mão com essa queda d'água, fantástica. Acho muito legal. Eu tenho um trabalho assim também que eu fiz num projeto meu. E aí uns elefantezinhos. E aqui alguns motivos, né? Os personagens do Kabuki, que faz parte da cultura deles, né? De maneira bem típica, o cabelo, a barba. Bom, se a gente tiver que escolher uma vegetação que representa o paisagismo da China, gente, sem dúvida que seria qual? Cerejeira, né? Vocês estavam pensando que era ipê roxa, né? Cerejeira. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, gente, tudo aqui é cerejeira, gente. Cerejeira é um espetáculo da natureza. Não é bonito só de ver, é bonito de ver o movimento das folhas caindo, das folhas depois de caídas no chão e das folhas levantando quando o vento passa. É um espetáculo, é muito, 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 muito lindo. É uma das coisas mais bonitas que pode existir na natureza, é a cerejeira, e é uma planta que representa o Japão, tá? É símbolo do Japão, a cerejeira. Mas a gente vai ter várias outras plantas que vocês podem trabalhar quando quiserem expressar-se em paisagismo oriental, principalmente chinês, como tuias, ciprestes, azaleias, acer. Acer é aquela plantinha que tem uma mãozinha espalmada aqui, daqui a pouco a gente vai ver um acer. Bambus, em geral, os lingustros, nandinas. Nandinas são aquelas que têm as folhinhas pequenas, que ela nasce rosadinha e depois fica verde. Que elas costumam, aqui em Brasília, a gente vê uns arbustos dessa altura assim, o pessoal costuma colocar embaixo do hall de entrada, perto da entrada da casa, porque elas não são assim tão dadas ao pleno sol, elas queimam um pouquinho no pleno sol aqui no Brasil. Então, roseiras, pinheiros, buchinhos, cerejeira, já falei, e os esquinosmoles, que é o chorão que você estava falando hoje cedo, ela é bem característica do jardim japonês, chinês, do jardim oriental. Inclusive, elas normalmente são plantas que se adequam à beira de águas inundadas, de um lago, porque é como elas estão lá no habitat natural dela, lá na China, né? Elas ficam à beira dos rios ou dos lagos. Não é ligustre que fala, não? Eu tenho em casa o ligustre.
Tem você vai ver... Mas é ligustro ou é é o tem mesmo escrito de todo ligustro? jeito. Depende de qual região e depende do grau de informação do peão que você atendeu. Né, é... Então, não é o que eu chamo de ligustre, mas aí tá ligustro. Então pode ser ligustro. Você vai ver nos livros ligustro, lingustro, legustro, lengustro. É melhor para você não se confundir. Depois nós vamos começar a estudar mais a fundo e eu vou falar o nome científico. Aí vocês não vão fazer confusão. Mas é mais fácil falar alfeneiro da China. Que esse alfeneiro da China. Porque lá no livro do Harry Lorenzo, que é referência para todo mundo, está escrito desse jeito. Aí ninguém confunde. Em casa tem muito alfeneiro da China. Esse é o Acer, tá? Que eu estava falando. O Acer vermelho, inclusive. É lindo, né? Mas infelizmente ele não é muito bem adaptado, por exemplo, ao nosso clima aqui, né? Porque o clima lá é um clima montanhoso, mais frio. Ele aqui em Brasília, por exemplo, ele teria problemas. Esse é qual mesmo, não? Esse é um Acer. ACER. Olha que linda a cena de contemplação com o Acer à frente e ele à beira de um jardim típico chinês. Gente, eu vou dar tudo isso para vocês. Vou, no texto tem. Mas você vai passar para a gente o texto através do. Não. Impresso não. Então copia. Não está acabando. É porque na verdade o vídeo fica extenso demais se eu esperar você copiar. Na hora que eu distribuir o material. Isso tudo tem na apostila, não tem? Não, e tudo isso vai ser distribuído para vocês também no final. Sem falar que eu posso também deixar tudo isso no site para quem quiser baixar. Tá? Se vocês quiserem já entrar no meu site para provocar, para ter mais acessos e deixar mensagem, Raul, bota o teu material aqui para a gente baixar, eu vou lá e boto. Eu sou interesseiro. Quanto mais acesso eu ganho, mais eu obedeço o que você me pede. E, gente, só para que vocês entendam um pouco do contraste, do que é o japonês e o que é o chinês, a gente vê um pouquinho do japonês. O que a gente vai ver de diferença? A recorrência do uso de bambu é maior no jardim japonês, tá? Tanto do bambu da vegetação, quanto do bambu já tratado, utilizado como elemento artificial construído. Aí as pedras já vão ser pedras menores, não tem grandes proporções, os trechos. A manifestação da água são normalmente coisas bem fininhas, são riacho bem fininho. Tem muito uso de lamparinas, e as lamparinas japonesas são pequenas e delicadas. Tudo é menor, né? Essa é a principal diferença, tá? E ele é mais clean, com tendência ao minimalismo, tá? E o que é minimalismo em se tratando de jardim, gente? Minimalismo não é você fazer um jardim com pouca planta, vai ser barato porque é minimalista. Não é, não iluda seu cliente que paisagismo minimalista é barato porque não é. Jardim minimalista normalmente é bem mais caro do que jardim comum. Ele visualmente tem um aspecto limpo, porque você tem pouca vegetação, mas tem muito elemento construído. E elemento construído, dependendo do que você trabalhar, ele pode ser mais caro que a vegetação. Porque vegetação também não é barata não. E em Brasília, principalmente, menos ainda. Vegetação aqui em Brasília é uma fortuna. Mas elemento construído aqui também é. Né? Então, cuidado quando propor. Vamos fazer um jardim minimalista para economizar dinheiro. Não está economizando nada. Normalmente, jardim minimalista ele é mais caro que jardim comum, do que um tropical. Então tem essa história dessa marcação dos desenhos também feitos a partir do seixo, né? Eles costumam estar com com rastelo ou com garfo. É rastelo que chama aqui, aquele garfo? Rastelo. Para fazer esses desenhos. E, em alguns casos, a gente vai ver a coisa bem minimalista mesmo, que é o uso de poucos elementos. Normalmente tem manifestações geométricas, esferas, círculos na composição, e o mínimo de vegetação possível. Você vê que aqui, a única coisa que tem nesse jardim de vegetação é um tronco que, por sinal, está seco, né? O resto
pedra, construção. É muito comum já vir uma lista ter isso, não ter tanta vegetação. Olha a outra aqui, como não tem quase, né? Tudo que tem é o piso, que é de madeira, a parede de madeira, o banco de madeira, é tudo uma coisa só. E aqui provavelmente tem um fireplace. Todo mundo sabe? Fireplace, fire, fogo, place, posição. Posição do fogo. Beleza? É simplesmente um localzinho para botar uma fogueirinha. Isso que é um fireplace. O fireplace mais comum aqui no Brasil é você fazer aquele monte de joguinho ao redor e botar a fogueirinha lá no meio. Mas tem várias maneiras de fazer fireplace. E como vocês já estão estudando design há algum tempo, vocês já devem ter visto na Casa Cor aqueles fireplaces que eles colocam uma tubulaçãozinha de metal com uma tochinha no meio e aquela coisa bem industrializada do fireplace, né? É outra maneira de fazer fireplace. Esse daqui provavelmente é um desses, que está aqui, ó, uma tampinha aqui. Eu estou imaginando que eu não vi essa tampa arrancada, eu acho que é um fireplace aqui. É comum ter fireplace em jardins minimalistas. E aqui, por exemplo, ó, tudo que tem nesse jardim é uma cor na parede, uma cor no outro. Os vasos aqui, escultura, né? É uma coisa bem limpa, bem simples. Isso aqui provavelmente foi um jardim caríssimo de fazer. Por quê? Só por conta disso aqui, ó. Provavelmente a escultura não é muito baratinha. E deixa eu dar uma parada aqui para que as aulas fiquem bem separadas por temas quando vocês forem estudar. Aí a gente encerra aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a falar sobre Jardim Oriental? Então vamos parar aqui porque a gente pega Antiguidade Clássica, Grécia e Roma.